Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcos Henrique do canal Café com Fé. Vim aqui mais uma vez conversar com você um pouco sobre a palavra do Senhor. E por isso eu estou aqui para compartilhar esse vídeo e falar com você sobre a tentação de Jesus. A gente vê no texto, a gente vai ler que Jesus ele sempre respondia a Satanás dizendo, está escrito. E a resposta de Jesus vinha a partir de algo que ele leu. Hoje nós vamos saber o que Jesus leu, do que Jesus estava falando, a que Jesus estava se referindo quando respondeu ao tentador. Para isso, eu convido você a pegar o seu café e embarcar comigo em mais essa história. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você já é nosso seguidor, eu te agradeço a companhia. É muito importante ter você aqui e que você possa compartilhar também com seus amigos, para que eles também possam aprender da palavra do Senhor. Seja bem-vindo e vamos ao nosso estudo. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11 diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhes disse, estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos que o serviam. Essa é a palavra do Senhor. Esse texto ele também está descrito e narrado no livro de Lucas, também no capítulo 4. Lucas também conta essa história. A gente vê que o Senhor ele foi tentado pelo diabo, mas a primeira coisa interessante é a gente saber que ele foi levado pelo Espírito. Então foi o próprio Espírito Santo que o levou para esse momento. E esse momento ele significava muita coisa, porque Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que ele se tornou homem, ou seja, ele se tornou igual a mim, igual a você, para mostrar que é possível vencer o pecado, vencer as tentações. E ele, sendo Deus, ele se fez homem, passou pela tentação, resistiu e ali ele iniciou o seu ministério. Então com Jesus a gente consegue. É difícil vencer o pecado, mas Jesus ele é a pedra que nos sustenta e nos mantém de pé. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E é nele que nós temos forças para suportar os dias e vencer o pecado em nome de Jesus. Mas por que Jesus falava tanto, está escrito, está escrito? Eu fui lendo a Bíblia aqui e estudando, e eu encontrei algumas referências de onde Jesus estava buscando o embasamento para responder a Satanás. E aqui eu já quero deixar uma palavra para você, um pensamento. Se Jesus, que era Deus, com todo o conhecimento, ele leu as Escrituras, ele estudou, a Bíblia diz que ele estudou. A Bíblia diz que ele cresceu em conhecimento, graça e sabedoria. Então Jesus, ele estudou a palavra de Deus que tinha à sua disposição na época. Nós mais ainda precisamos todos os dias nos alimentar dessa palavra, trazer essa palavra que está aqui impressa no papel para dentro da minha vida, para dentro do meu coração, em nome de Jesus. Vamos às respostas de Jesus. No versículo 4, ele diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele estava se referindo a um alerta que Moisés estava fazendo ao povo de Israel. Porque, relembrando a história, o povo era escravo no Egito, e Deus fez os 10 sinais no Egito, as 10 pragas, livrou o seu povo da escravidão, e o povo iniciou uma jornada no deserto. E naquele deserto, o povo teve as suas necessidades, né?
naturais de se estar no deserto. Você tem fome, você tem sede, é calor de dia, é frio de noite, tem todos os perigos que a Bíblia narra. E a Bíblia conta como o Senhor cuidou do seu povo, como o Senhor sustentou o seu povo no deserto e como aquele povo cresceu no deserto. Ele saiu de um povo que era escravo para um exército conquistador, que chegou em Canaã e conquistou aquela cidade na força do Senhor, que o Senhor deu para eles. Mas durante aquele caminho o povo teve suas dificuldades e os seus aprendizados. E em Deuteronômio 8, Moisés ele vem fazendo um resumo de toda a história. Ele vem relatando ali, porque já era uma nova geração que ia entrar na Terra Prometida. Então Moisés ele começou a rever os passos e dizer para o povo as coisas que Deus havia feito e como eles deveriam se portar para estar sob a bênção do Senhor. Estar debaixo da bênção do Senhor é posicionamento. Porque para estar debaixo da bênção do Senhor, eu preciso estar em obediência, eu preciso estar em consagração, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso viver de Deus. E era isso que Moisés estava dizendo para o povo. Cuidado com a idolatria, cuidado para não desagradar o Senhor, cuidado para não tentar o Senhor, cuidado para não desobedecer às leis do Senhor. E aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 3, Moisés vem falando dessa parte que Deus alimentou o povo no deserto com o maná, né? E ele diz ali que por que Deus permitiu que eles tivessem fome e por que Deus mandou o maná. E olha que interessante que ele diz assim: e ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Foi aqui que Jesus se referiu quando ele respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, trazendo para uma linguagem mais simples, para a gente entender, Jesus estava dizendo para Satanás: olha, eu estou com fome. Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites em jejum. Ele poderia estar querendo dizer assim: eu estou com fome, meu corpo precisa se alimentar, mas não é disso que eu vivo. Eu vivo da palavra do Senhor. O meu sustento vem do Senhor. Aqui Moisés ele mostrou para o povo que o sustento dele não estava no pão que eles tinham no Egito, que eles reclamavam. Não estava na carne, nas cebolas, no alho, nos temperos, no vinho do Egito, nada disso. O sustento deles vinha do Senhor. E quando o Senhor envia seu sustento, ele envia com fartura, ele envia com abundância. Tanto que havia uma ordem para que o povo não coletasse mais do que o necessário, né? Então tinha tanto, mas você tinha que ter moderação. Deus já estava ensinando o povo a ter moderação, a ter domínio próprio, a ter autocontrole, a não ter gula. E muitas coisas, muitos aprendizados a gente adquire observando como Deus lidava com o povo no deserto e como Deus instituiu as suas leis para que o povo soubesse como se portar. Então foi daqui que Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Já no versículo 7, Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele também estava se referindo a Deuteronômios. No capítulo 6, versículo 16, diz assim: não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Aqui Moisés se referia a um momento onde o povo ele se portou de uma maneira tão rebelde que o Senhor ele se irou profundamente, né? E a gente vê aqui várias situações que o povo tentou a ira do Senhor. Teve momentos que Deus falou para Moisés: olha, eu vou matar esse povo e vou iniciar uma geração a partir de você. E Moisés clamou pelo povo. O Senhor se irou de uma forma que ele falou: eu não vou mais no meio desse povo. Eu vou mandar um anjo, esse anjo vai garantir a segurança de vocês, mas eu não vou mais estar no meio desse povo. E Moisés clamava ao Senhor: não, Senhor, dá uma chance para esse povo, é teu nome. E assim também devemos ser. Às vezes a gente tem que interceder até porque a gente acha que não merece a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é infinita, né? Então a gente vê aqui que Moisés ele dizia para o povo: não tentareis o Senhor vosso Deus. Então a gente tem que entender que é daqui que Jesus está falando. Daqui Moisés segue dando instruções para guardar os mandamentos, guardar as leis, para se desviar do mal, para se desviar da idolatria, para não se misturar com os deuses dos outros povos.
Assim Deus foi instruindo o povo através de Moisés, e assim Jesus deixou ali claro para Satanás que, olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu posso fazer isso que você está falando, mas eu não vou tentar o meu pai. Eu não vou... É como se Jesus dissesse assim, eu não vou pôr o meu pai à prova, eu não vou apostar nisso aí que você está falando, eu não vou. Eu não preciso provar para você. Às vezes a gente se precipita, porque a gente quer provar que tem razão, a gente quer provar alguma certeza, quer provar que pode, e às vezes o Senhor só quer que você fique quieto e deixe Ele agir. Lembrando que Moisés, e ele fala aqui no livro de Deuteronômio algumas vezes, ele diz que não vai poder entrar na terra prometida por conta da rebeldia do povo, porque chegou um momento que Moisés se irou e desobedeceu a um comando do Senhor. Quando Deus disse para Moisés ordenar que a rocha liberasse a água, Moisés, na sua ira, foi lá e feriu a rocha. A água saiu, o povo matou sua sede, e Deus falou, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Arão, hoje é seu último dia. E assim foi. Assim Deus fez. E o Senhor, Ele não muda. Então a gente tem que vigiar, orar e buscar agradar ao Senhor, em nome de Jesus. No versículo 10, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus, ele estava respondendo a Satanás porque Satanás disse a ele, ó, eu vou te dar o reino da terra, a sua glória. É muita audácia de Satanás falar isso para Jesus, mas o diabo ele não é burro. Ele sabia que Jesus era homem, naquele momento ele estava com o corpo humano, com as dimensões humanas, sem perder a sua autoridade, sem perder o seu domínio, mas ele estava ali, o Cristo homem. E ele achou que, como ele conseguiu corromper Adão e Eva, ele poderia tentar corromper Jesus e brecar o plano de salvação de Deus. Jesus era o plano de salvação. Jesus era a própria missão. E Jesus, ele falou para Satanás que somente ao Senhor deveria adorar. E isso também está aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 13, que diz assim, temerás ao Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Não buscareis outros deuses dos povos que houver à sua volta, né? No versículo 14. Então, Jesus, ele usou a palavra do Senhor para vencer a tentação. Quando a tentação vier sobre a minha vida, sobre a sua vida, a gente tem que buscar refúgio na palavra do Senhor. A gente tem que buscar o socorro, o entendimento, o alimento e a força nessas palavras que a Bíblia nos entrega. E sempre lembrar que a nossa principal preocupação deve ser agradar ao Senhor, não agradar ao homem, não agradar a ninguém. Primeiramente, eu devo agradar ao Senhor. Em Êxodo, capítulo 20, fala os 10 mandamentos. E no versículo 5, ele fala sobre não se curvar também a outros deuses, né? Então é bem interessante a gente lembrar como a Bíblia ela é autoexplicativa. Então, quando Moisés falava de não se curvar a outros deuses, ele também estava falando aqui, ó, das palavras que o Senhor deu a ele, não te curvarás diante delas, falando das imagens de esculturas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então o Senhor, ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Mas a quem ele quer dar misericórdia é a milhares. Então a gente precisa entender que vale a pena até mesmo abrir mão. Jesus abriu mão da sua fome, Jesus abriu mão de provar, né, de vaidade, de autoafirmação, que às vezes a gente comete erros por querer autoafirmar-se, por querer mostrar que pode fazer alguma coisa ou mostrar que tem razão. Jesus, ele ignorou tudo isso. Jesus ignorou até mesmo uma conquista fácil. Às vezes as coisas parecem fáceis demais, né? Tem um ditado que diz que quando a esmola é muita, o cego desconfia. E Jesus, ele era homem, mas ele não era bobo. Ele não era Adão. Ele era Jesus, o nosso Deus. E ele falou para Satanás, não, a adoração somente ao Pai.
E essa deve ser o nosso lema, o lema do crente: adoração somente a Deus. E eu quero trazer aqui, antes de terminar, um alerta. Porque Satanás, ele também usou a Bíblia para tentar Jesus. E ele faz isso conosco nos dias de hoje. Ele vem com palavras doces, com palavras suaves, com palavras distorcidas, como ele fez com Eva, quando ele falou para Eva: não, você não vai morrer não, né? Não foi bem isso que Deus quis dizer, vai lá, come o fruto. E a gente viu e conhece a história, e nós vivemos até hoje a consequência. E muitas vezes Satanás faz isso hoje, até mesmo dentro das igrejas, em lares cristãos, vem com falsos preceitos, com conceitos distorcidos, com ilusões para distorcer. E Satanás, ele disse para Jesus no versículo 6, está escrito: ele dará ordens aos anjos a teu respeito, e em tuas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Essa palavra, ela está baseada no Salmo, livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, diz assim, ó. Depois você pode ler o Salmo 91 inteiro. Eu acredito que todo mundo já leu pelo menos uma vez, né? Esse Salmo fala de habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. E o versículo 11 diz assim: pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Olha que interessante. O diabo, ele tentou usar a palavra para tentar enganar Jesus. Eu vi uma publicação esses dias engraçada, mas que é para pensar. Se o diabo, ele tentou enganar Jesus, imagina a gente. Então a gente tem que cumprir a palavra, vigiar e orar. Se alimente da palavra. Lembre-se que o diabo, ele conhece a Bíblia, ele estava lá. Ele viu tudo acontecer, ele viveu essa época, ele estava lá. Já condenado, já tinha sido expulso do céu, mas ele estava lá. E a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, quando Deus fala para ele: de onde tu vens? Né? Que Satanás se apresentou diante de Deus, junto com os filhos de Deus, e ele falou: de onde tu vens? E ele respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Então a gente vê aqui que Satanás, ele estava olhando tudo, vendo tudo, e muitas vezes orquestrando planos, tentando frustrar os planos de Deus, que esse é o principal objetivo dele. Mas ele é sempre derrotado. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregados por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então a gente tem muitas pessoas que pregam um evangelho ilusório, que não te transforma, que não te confronta, que não te limpa, que diz que você pode ficar do jeito que está. E Jesus, ele recebeu a todos, mas ele curou os que andavam com ele, ele transformou a vida dos que andaram com ele, ele restaurou a vida daqueles que o seguiram verdadeiramente. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje chegou a salvação na sua casa. Zaqueu, ele era ladrão, ele roubava nos impostos, cobrava a mais, e ele ali se redimiu diante do próprio Senhor e disse que restituiria tudo que ele roubou. E Jesus falou: hoje chegou a salvação na sua casa. Não importa quem você seja hoje, se você receber Jesus, ele vai mudar a sua vida. O evangelho, ele transforma. A palavra de Deus, ela nos santifica. João 17:17 fala sobre isso. A palavra do Senhor nos santifica. Então lembre-se, se a palavra não te confronta, fique desconfiado. Seja como os bereanos, pesquise tudo na palavra do Senhor. Busque conhecimento. Se você não tiver conhecimento, busque o seu pastor, busque um líder da sua igreja, seu discipulador, alguém que possa esclarecer o que o Senhor tem para nos ensinar na sua palavra. Em nome de Jesus. Leia a palavra, fortaleça-se no Senhor. Busque ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ouça o Espírito Santo falar no seu coração. Quando você lê a palavra, ore e fala: Senhor, me mostra os tesouros que tem na tua palavra. Fala ao meu espírito, edifica a minha vida. Todo dia, quando eu leio a palavra, eu termino e eu faço a mesma oração. Eu digo: Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa se tornar viva em mim e transformar a minha vida.
E assim eu faço todos os dias. E eu creio que Deus tem, sim, trabalhado na minha vida todos os dias. Fundamente-se em Cristo, fundamente-se em Jesus Cristo, no jejum, na oração e na palavra. Vamos vencer as artimanhas do inimigo, de Satanás, e frustrar os planos dele, porque o plano do Senhor vai se cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse vídeo, lembre de compartilhar com alguém, de compartilhar com algum amigo nas suas redes. Faça com que essa palavra chegue a outras pessoas, que elas também possam entender. E fique atento, porque estaremos lançando mais vídeos, trazendo mais estudos, mais reflexões, mais aplicações práticas da palavra de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigado e seja abençoado.